Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 20 de setembro de 2023. Santo André Kim e companheiros mártires. Na Coreia, quarta-feira. Santo André Kim e companheiros. Eles que literalmente deram sua vida para evangelizar a Coreia. Santo André Kim foi o primeiro sacerdote na Coreia. Nós estamos falando do século XVIII, virada aí para o século XIX. Foram 150 mártires que foram canonizados. Mas nessa perseguição religiosa na Coreia, estima-se que tenha morrido em torno de 10.000 pessoas, simplesmente por serem cristãos, perseguidos pela causa do Evangelho, perseguidos pela causa de Jesus Cristo. E não foi muito longe, né? Século XVIII, século XIX, agora, muito recente. Por isso, louvamos a Deus. Santo André Kim e companheiros, rogai por nós, para que sejamos também anunciadores da palavra, das promessas de Jesus Cristo, e que possamos, com a nossa vida, testemunhar a grandeza de Jesus. Amém. O salmo de hoje é o Salmo 110. E no Salmo 110, faremos aí todo o direcionamento da reflexão da palavra de hoje. Grandiosas são as obras do Senhor. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Então, nós estamos falando da igreja. Onde se reúne os justos, do Senhor? Na igreja. A igreja como lar, a igreja como acolhedora, a igreja que anuncia Jesus. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor. Elas merecem todo amor e admiração. Então esse é o objetivo da igreja, ser canal de graça, ser canal de acolhimento em Jesus Cristo. Grandiosas são as obras do Senhor. Primeira leitura está em 1 Timóteo, capítulo 3, de 14 a 16. Esse diálogo do apóstolo Paulo com seu amigo, companheiro Timóteo, que dá a toda a igreja uma noção de ser comunidade, de ser a casa do Senhor. Caríssimo, escrevo com a esperança de ir ver-te em breve. Se tardar, porém, quero que saibais como proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, Paulo que está instruindo a Timóteo como ser igreja, como praticar a igreja, como viver intensamente a realidade da rotina de ser igreja. Não pode haver dúvida de que é grande o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado às nações, acreditado no mundo, exultado na glória. Então não pode haver dúvida. Igreja não é lugar para ter dúvida da fé, dos seus costumes. A igreja é guardiã do moral. Não há para ter dúvida com relação ao moral evangélico, ao que seguir, aos costumes, à orientação. A igreja que ensina, e a igreja que recebe os ensinamentos, a autoridade eclesial, a santa tradição, o santo magistério, a palavra de Deus, tudo nesse segmento. Não há espaço para dúvida, que possamos então, unidos com a igreja, proclamar sem dúvida no nosso coração que Jesus é o Senhor, exaltado na glória, acreditado no mundo, pregado às nações, contemplados pelos anjos. Ele é o nosso Senhor, aquele que há de nos dar a vida eterna. Amém. Evangelho. E no Evangelho de hoje, nós vamos ver que em Lucas capítulo 7, no seu versículo de 31 a 35, Jesus fala que como é que estão as gerações atuais. Ele fala para aquele tempo dele, mas nós podemos reportar para o nosso tempo. Ele chega a comparar crianças. Criança tem alguma responsabilidade na cabeça? Criança
se comporta como criança. É necessário, então, que o corpo da igreja, os leigos, os sacerdotes, o corpo vivo desta geração se comporte maduramente diante do anúncio do Senhor. Porque senão nós vamos ser levados pelas nossas vontades humanas e aí os prazeres humanos há de corromper as almas que se dedicam à igreja. Não na leitura de ontem, no evangelho de ontem, primeira leitura, e também no evangelho, toda esta preocupação foi colocada para que nós sejamos firmes, né? Montados nos sofrimentos, montados na determinação de servir ao Senhor, guardando aí a nossa vida diante dos prazeres e de toda a sedução deste mundo, porque Deus quer diáconos, Deus quer bispos e leigos consagrados e não consagrados à frente da igreja que possam refletir o amor do nosso Senhor Jesus. Então é isso que o Evangelho passa para nós. Vamos ao texto. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: com quem hei de comparar os homens e mulheres dessa geração? Com quem eles se parecem? São crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flautas para vós e não dançastes? Fizemos lamentações e não chorastes? Ou seja, criança animando criança, criança dirigindo criança. Que responsabilidade tem nisso? Nenhuma. Pois veio João Batista, que não comia nem pão e nem vinho, e vós dissestes: esse aí ele está com demônio. Veio o Filho do Homem, o próprio Jesus Cristo, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De alguma forma, essa palavra foi a palavra que levou Santo Agostinho à conversão. Ele percebeu que ele vivia como criança, ao sabor das ondas. Ele percebeu nesta palavra que ele se comportava como uma criança inútil diante da sociedade, dos homens e daquela geração. E ele tomou um posicionamento após ler esta palavra, deitado ao chão, deixando a palavra de Deus tocar-lhe o coração, ele levantou e foi procurar um bispo para se converter. Foi procurar a igreja para se confessar e se converter, receber o batismo em Jesus Cristo. Nós não podemos passar 30, 40, 50, 70, 80, 90 anos como criança ao sabor das ondas, sem nenhum compromisso com a causa do Evangelho, como nos mostra aqui, ao contrário, a vida de Santo André Quina, jovem ainda, ele e seus companheiros, homens e mulheres, que preferiram a morte do que renunciar a Jesus Cristo. Em meio às perseguições na Coreia, eles tomaram uma atitude madura no espírito, que me importa viver, né? Nada, não me importa. O que importa é anunciar Jesus Cristo, né? Porque eu sei que na minha morte encontro a vida eterna. É assim que os primeiros cristãos também enfrentavam os ursos, enfrentavam leões, enfrentavam as autoridades romanas, as perseguições, porque não importava nada, o que importava era morrer em Jesus Cristo para conseguir a vida eterna. A vida eterna não é uma falsa promessa, não é uma promessa sem fundamento, é a própria palavra de Deus, é o próprio Cristo que, quando esteve no nosso meio, nos trouxe esta esperança, esta salvação. A sua morte, então, é um sacrifício eterno e perpétuo que nos dá, aquele que morre em Cristo, vive o seu batismo em Cristo, a certeza da salvação no dia da sua morte. Pois é isso que o Santo Evangelho fala hoje. Chega de nos comportarmos como criança. Mas quando éramos realmente criança, nos comportávamos como tal. Mas agora, na nossa fase adulta, é necessário prepararmos terra fértil para que o coração de muitas e muitas pessoas se converta ao Senhor. Amém. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. O que nós queremos com esse programa, a Hora da Reflexão, com todo o nosso projeto?
preparar pessoas para serem evangelizadores, que multipliquem em suas redes sociais esta palavra, essa pregação, para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus Cristo. São belos os pés do mensageiro que anunciam a paz. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.